Mais uma vez, o João Pedro Mello está na linha com a gente. João Pedro, o presidente Lula reuniu ministros para discutir formas de reduzir preços dos alimentos. Diga, João Pedro, boa tarde para você. João Pedro Mello, daqui a pouco traz informações a respeito dessa reunião que o presidente Lula fez com ministros para discutir formas de redução do preço dos alimentos. A gente está fazendo contato de novo com o João Pedro. O presidente Lula falou sobre isso, inclusive nessa semana. Disse, inclusive, que o preço da carne tinha caído, mas o arroz estava muito alto, o feijão estava muito alto, os alimentos precisavam dessa redução e o governo federal tenta encontrar uma maneira de estabelecer isso. João Pedro, boa tarde para você. Oi, Fábio. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa reunião de hoje é uma resposta, né? Uma entrevista que deu o presidente Lula no início desta semana para tratar sobre formas de reduzir o preço dos alimentos. O presidente disse que convocaria essa reunião, de fato foi isso que aconteceu hoje, já que a alimentação e a bebida são dos grupos cujos preços subiram nesse mês de fevereiro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Nessa reunião, segundo os ministros que participaram, né, Carlos Fávaro, Paulo Teixeira, um da agricultura e outro da agricultura familiar, eles destacaram que a ideia é de que o arroz tenha uma queda de preço nos próximos dias. Isso mais ali na virada do mês de março para o mês de abril. Carlos Fávaro destacou que o Brasil já produziu aí já colheu, na verdade, cerca de 10%, né, do arroz e que importante é que o atacadista repasse esse preço para o consumidor. Com isso, ele espera que entre 7% e 10% que hoje já foram colhidos tiveram uma baixa de 20%, ele espera que essa baixa chegue a mais ou menos 40% já na virada desses meses, né, ou seja, de março para abril. Ele também destacou que foi um aumento sazonal o preço dos alimentos, né, que agora já está no caminho da normalidade, e destacou também que outros setores devem se reunir com o presidente ao longo dos próximos dias. E aí ele citou alguns exemplos. Fruto, café, algodão e pecuária devem vir para um encontro na semana que vem aqui na capital do país e aproveitar para ter uma reunião com o presidente exatamente para tratar sobre o preço. Ele voltou a falar sobre um tema que Paulo Teixeira tinha adiantado para a gente há cerca de 2 meses, falando a respeito da reativação da Conab. Eles disseram, por exemplo, que a safra de milho foi de 155 milhões de toneladas no ano passado e que o governo comprou cerca de 360 mil para fazer uma espécie de estoque. Com isso, manter o preço ali meio que linear, ou seja, abaixo do aumento que ocorreu no fim do ano passado. E isso está em execução, deve ser feito também com outros alimentos, como, por exemplo, o trigo e a mandioca, que tiveram uma queda de produção no início desse ano, que, portanto, devem ter um aumento de preço até a metade também de 2024. Então, a ideia do governo é exatamente fazer essa questão, adotar essa compra de estoque, ou melhor, fazer esse estoque para que o brasileiro não passe por grandes problemas nos próximos meses. Então, basicamente, essa coletiva, né, esse encontro de hoje serviu exatamente para o presidente dar o recado com relação à baixa do preço dos alimentos e, obviamente, os ministros, tanto da agricultura familiar como também da agricultura, estão buscando maneiras para que essa baixa possa chegar, de fato, no bolso do consumidor, não somente ao produtor.